Senhor, nós oramos a Ti essa noite gratos. Somos gratos pela viagem que o Senhor nos proporcionou até aqui. E nesse momento nós sabemos que a Tua palavra, ela tem o poder de mudar em nós aquilo que nenhum outro poderia mudar. Essa noite, assim como o Senhor tem feito durante todo esse tempo, usa a vida da Karen, Pai, para transmitir aquilo que o céu já preparou para esse tempo. Já está preparado, já está pronto. Pai, que a partir dela esteja disponível para nós o que o céu já escreveu nessa noite. Nós somos gratos porque sabemos que o Senhor é dono do tempo, dono das estações, dono das geografias. O Senhor é o dono dessa noite. E eu quero declarar na autoridade que há no nome de Jesus, que nós entramos aqui e sairemos daqui com tudo que o céu preparou para nós. Oramos a Ti gratos, porque o Senhor é bom e a Sua bondade e misericórdia, elas duram para sempre. Oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se você está com a sua Bíblia aí, abre ela no livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Eu vou agradecer a Deus porque eu sou de Brasília, gente. Alguém já viu alguma coisa minha aí na internet? Meu nome é Karen Cardim, eu sou de Brasília e eu estou aqui há quase 2 anos, morando em Serra. E quando eu vim para a Serra, eu não conhecia muitas pessoas, mas fui adotada por uma família pastoral que me cuidou de mim, tratou minhas feridas, tem lapidado e discipulado o meu caráter. E hoje eu moro com eles, dentro da casa deles na Serra. E quando nós decidíamos sobre eu vir para cá para o culto, muito amorosamente, muito protetivamente, meu pai pastor e minha mãe pastora falaram: não, a gente vai levar você. E eu sou muito feliz pela senhora estar aqui, mãe, pelo meu pai, que veio até ali a casa da mãe dele, e eu agradeço a Deus por vocês. Quem encontrou, diga amém. Joel, capítulo 1. Vamos ler o versículo 13. Joel, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e chorem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Agora vai para o capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas vestes. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Agora vai para o capítulo 3, para o versículo 28 do capítulo 2, perdão.
versículo 28 do capítulo 2. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Agora vai para o capítulo 3, versículo 21. Versículo 20, vamos ler o versículo 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado. Agora eu queria que você repetisse essa última frase. Vamos lá, 1, 2, 3. E o Senhor... vamos de novo. 1, 2, 3. E o Senhor... Amém. Pode se sentar. Eu tenho certeza que você já ouviu, no meio dessa série, palavras falando sobre todo o contexto da vida de Joel, sim ou não? A Bíblia fala que... A Bíblia nos dá uma pequena referência biográfica de Joel. A Bíblia fala somente da paternidade de Joel. E logo depois de falar dessa paternidade, de fazer essa pequena alusão a de onde ele veio, a quem ele era, algo simples, a Bíblia já nos traz as palavras que foram ditas por Deus a Joel. E talvez você não saiba, ou ainda não parou para perceber, que a Bíblia vai dizer para a gente que o capítulo 1 de Joel é um capítulo um pouco difícil. Não é um capítulo que vai falar sobre a bênção do Senhor. Não é um momento na história do povo que vai narrar que existe uma colheita abundante, que existe um transbordar nos lagares, que existe uma multidão de frutas e sementes, que algo está prosperando. Não, o capítulo 1 é um capítulo que fala sobre algo que foi perdido, sobre algo que foi roubado. Joel, ele começa dizendo: vocês precisam contar, anciãos, vocês precisam contar essa história àqueles que virão. E a história é que veio vários gafanhotos, vários tipos de gafanhotos. A história é que a alegria foi roubada. A história é que o trigo já não existe mais, os cereais já se acabaram. A história é que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Porque eu vou te falar, nós temos uma tendência de esconder os tempos difíceis como se eles tirassem o valor da nossa história. Nós temos a tendência de esconder os momentos difíceis como se eles não fossem uma pauta que trouxesse glória ao Senhor no meio da nossa história. Mas o conselho de Joel no capítulo 1 é: não deixe de falar dos dias difíceis. Não deixe de falar dos momentos difíceis, porque Joel, por ser profeta do Senhor, ele sabe que os momentos difíceis são uma estação e não um caminho por completo. Joel, por ter sido criado na cultura do povo de Israel, ele sabe que o Deus que permite os momentos difíceis, ele ainda é o Deus que pode fazer os momentos difíceis passar. Mas nós não ignoramos os momentos de padecer. Nós não ignoramos os momentos de dificuldades. Você está comigo, amém? Vai dar certo, a gente vai chegar em algum lugar. Então o capítulo 1 ainda não é o capítulo onde a boa notícia do derramar do Espírito é dita. Porque eu vou dizer para você, todo avivamento é antecedido por um despertamento. E todo despertamento nasce de um desconforto. Pessoas confortáveis não são pessoas despertas. Pessoas acomodadas não são pessoas despertas.
Se fosse assim na nossa vida prática, cotidiana, nós nunca precisaríamos de um despertador, porque despertadores são desconfortáveis. Mas o nosso Deus, Ele usa de coisas desconfortáveis para despertar um espírito profético dentro de você, para despertar um novo nível de fé dentro de você. É por isso que existem tempos que são como o capítulo 1 de Joel, tempos de crise, onde parece que Deus está sacudindo as coisas, onde parecem privações, mas na verdade o desconforto de algumas privações impulsionam e despertam o nosso coração para avançar em meio às recompensas. Então todo despertar nasce de um desconforto. Você pode repetir isso comigo? Todo despertar. E se nós pudéssemos, na lista dos desconfortos da nossa vida, a gente tiraria tudo. Sim ou não? É desconfortável precisar, sei lá, acordar cedo todos os dias para ir trabalhar. É desconfortável precisar acordar cedo para ir à faculdade. É desconfortável estar estudando na faculdade. É desconfortável você ter que ir ao médico quando você está doente. É desconfortável estar doente. Mas eu vou dizer para você, se Deus precisar te deixar em um lugar de desconforto para te ver se levantar de novo, Ele vai fazer. Se Deus precisar te colocar em um lugar onde Ele vai tirar os seus melhores amigos, onde Ele vai afastar algumas portas, onde Ele vai te privar de algumas coisas para que você floresça como profeta que você é, no propósito de Deus, Ele vai fazer. Porque senão o avivamento chega e nós o deixamos passar como uma onda. Vem e vai, mas deixa eu te falar, aonde eu vejo o primeiro avivamento na história bíblica, é quando Deus forma o homem no pó da terra, com as suas próprias mãos, e de repente Ele olha e Ele sopra. O primeiro avivamento da história da humanidade é quando o sopro de Deus decide deixar alguém despertado. É quando o sopro de Deus decide despertar alguém. Você consegue entender isso? E quando nós vamos a Atos capítulo 2, acaso não há o sopro de Deus lá como forma de um vento impetuoso? É como se Deus tivesse juntado pequenos gravetos que são os discípulos em um mesmo lugar e soprado. E a Bíblia diz que ao som de um vento impetuoso, línguas são repartidas como de fogo. Existe um nível aonde o fogo só pega quando o vento começa a soprar. E se o vento sopra, ele tira cinzas, ele tira confortos, ele tira distrações, ele tira apegos desnecessários. Se o vento de Deus sopra, ele tira outros amores que pegam o nosso coração. Se o vento de Deus sopra, ele fecha algumas portas que nos arrancam da porta da vida eterna. Se o sopro de Deus vem, algumas coisas serão levadas para longe, mas glória a Ele, porque se o vento de Deus vem, o sopro de Deus vem, algumas coisas vão, mas o fogo aumenta, a intensidade aumenta, a clareza aumenta. Oh meu Deus do céu! Capítulo 1 é crise. É na hora da crise que nós somos despertados a coisas que realmente importam. Porque enquanto estamos confortáveis, a gente vai mudando o valor das coisas. Aquilo que era essencial passa a se tornar trivial. Aquilo que deveria ser mais valorizado passa a se tornar secundário. Mas na hora da crise, é a hora que os nossos olhos se abrem para colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Sim ou não? Por isso que eu vou te falar uma coisa.
Eu não vim ser uma pregadora da catástrofe, ou trazer uma palavra de coisas muito ruins, mas eu vim falar para você que muitas vezes a crise que você está passando é o vento de Deus soprando. E você está olhando para tudo aquilo que você tinha como muleta na sua vida, as suas próprias construções, o seu próprio cultivo, a sua própria força, o seu próprio conhecimento. Antes de um poderoso avivamento vir sobre a sua vida, Deus vai arrancar as muletas que você tem e faz com que você ache que pode fazer sozinho. Porque o avivamento é a resposta de Deus para nós. Não no sentido de uma necessidade, mas no sentido de um clamor. Joel sabe daquilo que Deus tratou com Salomão lá em Crônicas, quando Deus diz que sim, se o povo se virasse contra ele, virasse as costas para ele, ele cerraria os céus e mandaria gafanhotos na terra. Mas eu imagino Salomão perguntando para Deus: Deus, é só isso? Nós estamos construindo lugar para o Senhor e é só isso? Mas em Crônicas, Deus ele dá um escape no tempo da crise, quando ele fala assim: se eu cerrar os céus, se eu mandar gafanhotos, mas também se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Vou te falar, é isso que Joel se lembra. É por isso que ele não chama aqueles que são leigos e nécios na história com Deus, ele chama sacerdotes. Vamos vestir uma roupa de clamor, ministros do altar, vamos vestir uma roupa de clamor, ministros da terra, vamos vestir uma roupa de clamor, vamos inspirar o clamor à nação, vamos inspirar o clamor ao povo. Primeiro ele chama, vamos clamar, e depois ele diz: embora nós não tenhamos mais cereais para a oferta de cereais, embora nós não tenhamos mais animais para a oferta sacrificial, nós temos o nosso coração. O templo não estará mais cheio do sacrifício de animais, mas ele estará cheio do nosso sacrifício. É por isso que ele diz: convertam-se dos seus maus caminhos, rasguem não as suas vestes, mas rasguem o seu coração. É ele se lembrando do que Deus disse a Salomão: se o meu povo clamar e se converter dos seus maus caminhos, e se o povo entender que não tinha razão, mas que eu, o Senhor, tenho razão, o que vai acontecer, Deus? Eu ouvirei, e a terra que estava ferida será sarada. Você consegue entender isso? No capítulo 1 a crise, no capítulo 2 há um clamor. Antes de um poderoso avivamento chegar, existirá um dia em que Deus vai sacudir você para te despertar. E eu vou te falar, às vezes Deus vai usar pessoas para que isso aconteça, sim ou não? Ele usa situações, mas Ele também usa algumas pessoas. E pessoas que são despertadores de Deus para a nossa vida, a gente chama eles de chatos, sim ou não? Porque é aquela voz que vem como a voz do Espírito Santo quando você quer fazer alguma coisa e diz: não faz. São despertadores de Deus na sua vida, para não deixarem você ser pego pela cilada do que é confortável. É aquela mãe, aquele pai que vira para você e fala: você não é todo mundo, não dá para fazer o que todo mundo faz, porque você não pertence
pertence a este mundo e você chama de chato, e Deus colocou como despertador na sua vida. É aquele pastor, aquele líder, aquela pessoa da igreja que te desperta falando: não faz assim, não vai por aí, cuidado com o que você está falando, cuidado com as companhias, cuidado com as conversações. São chatos, mas são despertadores da parte de Deus para a sua vida. Todo despertador tem a missão de te alinhar para um propósito. Sim ou não? Você bota o despertador lá aleatório na sua vida, só porque você quer acordar cedo. Ninguém faz isso, acho que ninguém faz isso. Todo despertador é colocado para um propósito, sim ou não? Aí Deus traz alguém para ministrar, alguém para cantar, alguém para te abraçar, alguém para orar por você. E eu vou te falar, tudo que a gente pode fazer é gritar, como um despertador faz. Esgoelar a verdade, gritar a revelação da palavra, falar sobre um evangelho pleno e não um evangelho retalhado, gritar sobre uma verdade de um evangelho que tem cruz e santidade para a sua vida. Mas nós não podemos te levantar. Consegue entender isso? O despertador, ele tem o propósito de abrir os teus olhos. É por isso que a gente vem aqui e grita: não! Por isso que a gente vem aqui e fala: cruz! Por isso que a gente aqui fala: se arrepende, porque nossa missão é gritar para te incomodar a acordar. Porque, gente, para fechar os teus olhos tem em todo lugar. A missão do inimigo é tapar os teus olhos e não tirar os teus pés de dentro da igreja, não. Deixa eu explicar. A estratégia do inimigo não é tirar você de dentro da igreja, é deixar você frio, gelado ou morno dentro da igreja. Que aí você virá alguém que entra em choque com o propósito do corpo de Cristo. Mas eu vou falar para você, existem despertadores que vão gritar, vão incomodar, vão sacudir, vão ser chatos, vão pegar no seu pé, vão abrir os seus olhos. Mas há um espírito que te empodera para se colocar de pé. Porque com os olhos abertos, despertos, a gente até vê o mover fluir. A gente vê o Espírito pairar no ambiente, mas nós só temos os olhos abertos, não temos os pés firmados. O desconforto do capítulo 1 abre os olhos, mas é a conversão do capítulo 2 que firma os pés. É o arrependimento que também antecede um avivamento na nossa vida. E arrependimento não é, Marcos, não é, mãe, nós retrocedermos na nossa vida. Nós nos envergonhamos quando temos que nos arrepender. Nós envergonhamos do pecado que cometemos. O arrependimento não é vergonha, o arrependimento é graça, é privilégio. Ah, que alegria poder me arrepender e voltar ao lugar certo. Ah, que alegria pelo sacrifício da cruz ter misericórdia sobre mim. Ah, que alegria. E é quando eu me arrependo que eu volto ao lugar de ter os meus pés firmes. O pecado te tira da posição que Deus deseja, te joga no chão, te quebra, te fere, te faz, pano de chão, trapo de imundície, você vira com o pecado. Mas quando você se arrepende, e eu não falo de um arrependimento da boca para fora, ou só porque a canção fala sobre arrependimento, ou só porque estamos constrangidos pelo ambiente, envergonhados no meio do ambiente, não. Eu falo de um arrependimento com propósito, intencional, onde você não se vitimiza, não joga, terceiriza as responsabilidades, não, você entende, eu que fiz, eu que falei,
Eu que pequei, o teu Espírito estava falando comigo e eu não ouvi. O teu Espírito disse e eu rejeitei. Tua voz falou e eu não ouvi. Mas eu me arrependo do erro, do pecado que cometi. E aí você vem, você confessa ao Senhor, você confessa aos seus pastores, você confessa aos seus líderes. E a Bíblia diz: aquele que confessa. Vou te falar, é a confissão que injeta força em você para abandonar. Se você não confessa, só esconde. A tua força para vencer isso aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas quando você expõe, Deus, Ele não trabalha com lugares escondidos em você. Ele trabalha com aquilo que você expõe. Ele trabalha com o lugar que você revela. Ele trabalha com a oração que você é claro a dar a Ele. Aí quando você confessa, Ele encontra um lugar para fazer o poder dele se aperfeiçoar. A maior evidência de alguém que teve o poder de Deus se aperfeiçoando em sua fraqueza é alguém que um dia precisou confessar algo que hoje não precisa mais. É alguém que um dia teve que falar de algo que o prendeu, que o derrubou, mas hoje não derruba mais. Você consegue entender isso? Essa confissão que Joel pede não é uma confissão apenas de falar eu errei, mas é o desespero de rasgar o coração porque pecou. Pecar contra Deus deveria nos desesperar. Ou não? Entristecer o coração de Deus deveria nos desesperar. E alguém que entristece o coração dele, na hora de se arrepender, a gente não só faz uma oração trivial, a gente rasga o nosso coração. Às vezes até a gente entra na presença dele tão angustiado, desesperado. E existe uma voz aqui do inimigo te culpando, nos culpando. Quando nós pecamos, você não merece mais, você não pode mais, não há mais acesso para você, mas há um espírito aqui que diz: chegue-se ao Pai e Ele se achegará a você. E pecar, o peso do pecado escondido nos cansa. O mal não confessado nos cansa, nos pesa. Aí vem uma voz do inimigo falando aqui: nem caminha porque está pesado demais. Mas vem a voz do Espírito aqui falando: não, mas Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E aí você vai ficando de pé, porque as amarras do pecado vão ficando para trás, as algemas do pecado vão caindo ao chão, os cativeiros vão sendo levados pelo poder do sangue de Jesus. Aquilo que era opressor sobre a sua vida vai clareando, a posição do arrependimento vai mudando o ambiente. O que antes eram densas trevas, agora brilha uma luz de esperança, uma luz de resgate, uma luz de restauração. Agora você encontra um lugar de socorro e proteção. Com luz nós conseguimos ficar de pé, com clareza nós conseguimos nos levantar. Aí de pé,
Estamos prontos para ouvir uma intervenção do céu. Todo avivamento precisa começar com um despertamento, sim ou não? Despertamentos incômodos. E são esses despertamentos que nos levam a uma consciência de arrependimento. O arrependimento custa, sim ou não? Custa a nossa roupagem de santo. Custa. Mas é valioso, porque ele não é um retrocesso. Retrocesso é continuar pecando e indo para o lugar errado. Arrependimento é o maior progresso da tua vida para voltar para o caminho certo. Você está comigo? Diz amém. Aí atrás estamos caminhando. Glória a Deus. E terceiro e último ponto. Todo avivamento, ele é antecedido por um alinhamento. Alinhamento o que, Karen? Alinhamento vertical e horizontal. Vertical porque você é despertado a um arrependimento que te coloca alinhado com Deus. Você agora está limpo, está puro, está apto, cheio de autorização e agora autoridade também, né, mãe? Para poder avançar em Deus. E qual é o alinhamento horizontal? Pergunta para mim. O alinhamento horizontal, além de ser um alinhamento congregacional, é aquele que Malaquias fala, que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É um alinhamento com Deus, mas também é um alinhamento com gerações, mãe. Minha mãe, ela prega sobre Joel e ela fala no começo, Joel falar sobre os anciãos contarem a história das crises. Eles continuarão contando a história da restauração. Porque é para esses mesmos anciãos que também vem uma palavra profética. Joel, ele diz que os velhos sonharão. E aqueles que ouviram os velhos falarem sobre as coisas que aconteceram, as crises, as dificuldades, eles também recebem uma palavra profética. Os jovens, os filhos, os moços terão visões. O derramar do Espírito, o derramar de um avivamento, inevitavelmente precisa alinhar os mais velhos e os mais novos. Você consegue entender isso? Quando o Salmo diz assim que uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor, a Bíblia está falando sobre um alinhamento de gerações, sim ou não? E aí eu vou falar para a minha geração, jovem, olha para cá. A gente tem sede, gás, sangue no olho para falar, sim ou não? Não é errado não. Que Deus continue enchendo minha geração de gás para falar do amor de Deus. Mas eu vou te falar, se nós falarmos sem primeiro sentar para ouvir, nós vamos falar as coisas de forma emocional e não de forma madura. No avivamento genuíno, antes de tudo vem uma palavra que te fundamenta. Então a gente precisa ter razão? Não. A gente precisa ter humildade para entender que nem tudo a gente sabe. Mas eu amo a Deus, eu li a palavra, mas existem experiências que você não teve. Existe uma história de um gafanhoto, migrador, cortador, devorador, de uma crise que aconteceu, que você ainda não viveu.
mas alguém tem um grande testemunho para contar. É por isso que a parte de nós que mais precisa estar aflorada em humildade são os nossos ouvidos. Minha geração, são os nossos ouvidos. Porque naquilo que nós ouvirmos, formos humildes para ouvir, nós seremos maturados para ensinar. Você consegue entender isso? E aí eu vou falar para a geração da minha mãe. O jovem, o adolescente, ele é um pouco difícil, sim ou não? Olha, poucos falaram sim. Isso aí me surpreende. Tem igreja que eu pergunto isso, sim, é mesmo, fala Deus. Assim. Nós somos um pouco difíceis, porque além de crescermos em um tempo de tudo muito rápido, tudo muito para ontem, para agora, para já, a gente gosta de ter razão. Sim ou não? A gente gosta de ter o último comentário do post da polêmica. A gente gosta de ter a última frase da discussão para fechar com chave de ouro. A gente gosta de bater no peito assim, tem 14 anos, mas gosta de bater no peito e falar, eu disse, eu avisei, não me ouviu. Gosta, a gente gosta. Tem 30 anos, gosta de falar, não, eu já sabia, a gente gosta. Eu sei que a gente é difícil, mas uma coisa que eu aprendi é que a gente tem jeito. Tudo que a gente precisa é de uma geração paciente que consiga sempre falar. Sim ou não? Karen, mas eu estou falando, nada acontece. Calma. Suas palavras são como sementes. Está caindo na terra. Em alguns a terra é mais difícil, cheia de espinhos, mas a semente é mais poderosa do que a terra. Por isso sempre fale, você que é a geração mais vivida, tem seus cabelos brancos, tem um grande currículo em Deus, sempre fale daquilo que Deus fez na sua vida para quem está do seu lado. Seus filhos precisam saber para desejar o Deus que você conhece. Eu aprendi a amar a Deus ouvindo vovó e mamãe falarem sobre a vida delas com Deus. Minha avó não era letrada, Marcos, mas ela falava de Deus como ninguém. Falava do jeito dela. Minha filha, eu tive tantos filhos, pensei que não ia dar conta de cuidar e educar todos eles, mas todos eles estão aí, ó, servindo a Deus. É coisa simples, mas que alimenta a nossa fé, enche a gente de expectativa. Conta do que Deus fez na sua vida pra gente. Fala pra gente quais são as suas marcas. Fala pra gente aonde a crise tocou, mas não matou você. Conta pra gente aonde você se levantou, o que te despertou. Conta pra gente. Porque há muito da responsabilidade. Nós somos jovens, a gente é o meio da linha. A criança é a ponta da linha. Muito da responsabilidade do que nós, do meio da linha, iremos passar para quem está no final da linha é dito por você que está no começo da linha. Você consegue entender isso? Se você não falar, nós não teremos o que falar. Ou algo incompleto ao que falar. Mas se você contar para a gente vai misturar o que a gente ouviu com você com aquilo que a gente está vivendo. Vai ser a sua experiência com a nossa experiência para gerar alguém que terá desejo de novas experiências. Todo avivamento precisa desse alinhamento. Deus não derramará do seu espírito numa carne dividida.
Deus não derramará do seu espírito como forma de avivamento do seu sopro em um lugar dividido. É por isso que estavam todos reunidos em um mesmo lugar. É por isso que todo o povo está unido em um mesmo propósito. Porque se Deus encontra um lugar onde existe unidade, união, unificação, aí Ele pode soprar o seu espírito de novo. Aí Ele pode derramar do seu espírito de novo. Você consegue entender? Fica de pé comigo. Você entendeu alguma coisa? Fez sentido para você? Então a minha oração hoje, nessa noite, se há alguma autoridade sobre a minha vida para derramar algo sobre você, eu oro para que Deus derrame um senso de urgência no teu coração. Um senso de urgência tão grande que vai te desesperar, te fazer desejar um novo toque do Espírito, um novo favor do Espírito, que vai te incomodar, um senso de urgência tão grande que vai incomodar você a buscar despertadores para ter do seu lado, a buscar pessoas chatas para ficarem do seu lado. Um senso de urgência tão grande que você não vai conseguir esconder coisas que você escondeu até hoje. Porque Deus vai pedir para você abrir essa gaveta. Deus vai pedir para você confessar com os teus lábios. Um senso de urgência tão grande que vai fazer você voltar o seu coração à paz, e filhos voltarem os corações à paz. Esse alinhamento final, ele é o mais difícil, porque pede reconciliação. Toda reconciliação custa no sangue, na alma, no coração. Mas da mesma forma que custa, cura. Pessoas precisam ser saradas para viver plenamente uma vida avivada. Se houver mágoas, mágoas são o buraco, a brecha por onde o avivamento se vai. E aí para você se torna só uma onda. Veio e passou. Foi uma conferência e acabou. Foi uma temporada e foi embora. Não. É por toda a sua vida. Abrir os olhos, respirar e entender que quando você faz, quando você puxa, há um sopro do Espírito te avivando para um novo dia. Quando você enche os seus pulmões de novo, é o sopro do Espírito Santo te avivando mais uma vez. Quando você é alguém que não conhece a Deus, mas levanta as suas mãos no meio de um ambiente de salvação e diz: eu o reconheço como Senhor da minha vida, e você aceita essa decisão sobre o seu coração, aí há um sopro do Espírito sobre você. Quando você vem ao culto e fala: Deus, eu só preciso do Senhor, tudo que eu tenho o Senhor não está cumprindo. Você não vem para a igreja para cumprir um protocolo. Se a igreja é só uma agenda na tua programação semanal, está errado. O momento do culto é o momento de você receber do sopro de Deus para avivar o seu coração para mais uma estação. É por isso que aqui não é sobre nós, é sobre Ele.
Ele é o dono do culto. Ele é o dono da tua adoração. É para Ele que você levanta as suas mãos, despertando a sua vida. É para Ele que você dobra os seus joelhos, arrependendo o teu coração. E é nesse ambiente que Ele flui o sopro para te avivar de novo. É por isso que eu não sei, igreja é um negócio diferente. Eu imagino Salomão construindo um templo para o Senhor. Eu imagino, Marcos. E falando assim: Senhor, coloca os teus ouvidos atentos ao clamor desse lugar. E Deus dizendo: os meus ouvidos estarão atentos ao clamor desse lugar. Salomão pedindo: Deus, coloca os teus olhos sobre quem estará nesse lugar. E Deus dizendo: os meus olhos estarão nesse lugar. Mas eu imagino Salomão falando: Deus, se puder ter um pouco da tua presença nesse lugar, deixa essa casa ser uma casa para o Senhor habitar. E eu imagino Deus dizendo: eu habitarei no meio desse povo. Sabe qual é o propósito de um avivamento? É o que nós lemos em Joel capítulo 3, que diz assim: e o Senhor habitará em Sião. O maior avivamento da sua vida é quando você olhar no espelho e entender: Ele está habitando dentro de mim. É quando você for para o teu trabalho e no meio do ambiente cotidiano do trabalho você lembrar: pera, Ele habita dentro de mim. Quando você estiver num momento de família efusivo, de discussão, de divisão, e você não para, o Espírito habita dentro de mim. Porque o templo de antes, aonde Deus habitava, era um templo de paredes feitos por mãos humanas. Mas quando o Espírito desce, você sabe, Paulo diz que o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser se torna o templo do Espírito do Senhor. Isso é um avivamento. Ter algo dele pulsando todos os dias dentro de nós. Existem alguns teólogos que vão falar que quando Deus sopra o sopro da vida, Ele não só sopra a vida, Ele sopra um espírito de vida. E quando Ele derrama do Espírito em Atos 2, é o Espírito Santo de poder. Você consegue entender isso? Então não é que nós temos dois Espíritos, é que nós temos a plenitude do Espírito. Um Espírito que me dá vida, mas o Espírito que é poderoso na minha vida. Senso de urgência, igreja. Eu termino falando: são os últimos dias. Você já ouviu isso há tanto tempo que talvez até se esqueceu, mas eu vim como uma chata da parte de Deus te lembrar que Ele diz: eis que eu venho sem demora. E a Bíblia não diz que Ele vem daqui a pouco. A Bíblia diz: por um poucochinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Eu não quero esperar Ele vir para me sentir viva na presença dEle. É por
Por isso que eu me desperto todos os dias, me arrependo todos os dias e suplico. Nós nunca viveremos um avivamento coletivo se nós não desejarmos todos os dias pelo avivamento individual. Começa em você, começa em você, começa em você. E aí a gente se junta e fica tipo um ajuntamento de faíscas. Inevitavelmente, aonde existe um avivamento de faíscas, de chamas, de brasas, o fogo vai pegar, amados. Se Deus soprar o vento, aonde as brasas resolveram ficar, brasa não é cinza não, ainda dá para queimar de novo. Feche seus olhos, eu oro por você e termino aqui.